Acho que não, isso já está a gravar. Já está, já está. Ok, então, bom dia a todos. Obrigado, José Pina, José Pires, Vítor Gil Silva, por aceitarem este convite para nós conversarmos. Isto vem no âmbito de um programa que estamos a desenvolver em Torre de Pedras, que chama-se Emergência Cultural, e que é uma ideia muito simples, que é, no fundo, continuar a programação daquilo que tem sido, enfim, o trabalho anterior do próprio Teatro Cine em relação com a cidade e com os artistas, e nesta situação atual tentarmos manter a programação, mas agora de alguma forma que seja um testemunho do momento que estamos a viver e por isso que depois possa ficar como algo enfim, que será parte do património que também é da programação do Teatro Cine, mas também da programação dos artistas, do trabalho dos artistas, e que de alguma forma possa testemunhar o que cada um está a viver dentro desta noção, desta necessidade de isolamento e de confinamento que estamos também a ser vítimas. E, por outro lado, o que nós estamos a fazer é um programa extenso que tem várias iniciativas de serviço educativo e várias iniciativas de filmes e de trabalho com as associações e também a programação contemporânea, que de alguma maneira é remunerado, é pedido aos artistas que eles paguem, que eles façam o trabalho com os recursos que têm neste momento, e por isso é um forte exercício à imaginação e à resistência também daquilo que é o momento, não é? Como é que é possível criar, como é que é possível ter conteúdos e como é que é possível ser responsivo e ao mesmo tempo atrativo e ao mesmo tempo manter a qualidade artística com as condições que temos, sendo que todos nós estamos habituados a ter outros meios técnicos, outros meios de produção à disposição, e por isso esse trabalho é remunerado, é pago, obviamente com valores menores do que são os espetáculos normais, porque tem um conjunto também de valências técnicas que não são aqui aplicáveis, é depois passado de uma forma regular no site do Facebook do Teatro Cine, e estamos lentamente a criar uma programação que seja, enfim, uma resposta àquilo que estamos a viver. Estes debates que eu estou a fazer e que vocês são os primeiros, e que eu vos agradeço mais uma vez o estarem aqui, ultrapassam esta questão da programação e, no fundo, são, para mim, formas de nós estarmos em contacto, de nós conversarmos e de percebermos um pouco como é que cada um está a ver o momento, como é que está a ter respostas na sua comunidade, na sua área de influência em relação àquilo, aos equipamentos que de alguma maneira cada um de nós gere, e como é que está a ver a resposta que é possível dar e como é que vê um pouquinho o futuro próximo e o futuro um bocadinho mais longínquo, não é? Gostaria, no fundo, de vos pedir que fizessem um pouco, dar um pouco de uma ideia de como é que cada um de vocês está a entender a programação, está a entender a relação com os artistas, está a entender a relação com o vosso espaço, como é que os vossos públicos, se têm alguma relação com eles, estão a responder, e como é que vocês estão a ver as medidas que estão a ser implementadas no setor e como é que elas, de alguma maneira, correspondem à realidade e a permitem manter, ou, de alguma maneira, estamos a sofrer uma espécie de neutralização da nossa realidade cultural e artística, e ela não está a funcionar. Enfim, onde é que ela está a funcionar, onde é que não está a funcionar? Posso começar por ti, José Pina, Teatro Aveirense. Gostava de te ouvir, até porque também esta ideia nasceu um pouco contigo, e gostaria de te ouvir para começar. Não te importas? Gostaria de começar com as tuas ideias. De qualquer maneira, o debate é aberto e podemos depois trocar várias questões, depois de cada um pôr um pouco o seu contexto.
podemos depois ir trocando de uma forma mais informal e aberta alguns pontos de vista. Olá, ok, tudo bem, podemos começar por aqui. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar na vossa companhia e, em concreto, podemos estar a falar de assuntos que nos dizem diretamente respeito àquilo que é o nosso dia-a-dia, o que nós fazemos nos nossos territórios e também nesta fase partilhar aqui algumas dúvidas, algumas incertezas, angústias, mas também coisas positivas, porque temos que, acima de tudo, começar por esse lado. E relativamente aos tópicos que tu lançaste para debate, eu acho que neste momento estamos todos, de facto, num grande momento de incerteza. Existem muitas questões que estão em aberto e que se prendem com como é que vai ser o contexto pós-Covid-19, como é que vamos sair daqui, com que dimensão e de que forma é que estará faseado e as implicações na vida normal de instituições como a nossa, não só na relação com o público, mas também ao nível daquilo que é programação e as próprias equipas, porque a mim também me preocupa muito como é que nós vamos encontrar as nossas equipas, como é que vamos sair disto, porque obviamente isto deixa marcas e deixa sequelas para o futuro. Que tipo de programação é que a gente terá e que tipologia, qual a cadência e o ritmo com que se irá trabalhar, que normativas é que surgirão que nos vão muito provavelmente condicionar o nosso trabalho e as tipologias de conteúdos que nós temos que apresentar. A relação com o público também é algo que me preocupa e acho que é um grande desafio que também temos pela frente, mas também, novamente, há oportunidades, porque todos estes processos também trazem aqui algumas oportunidades. Acho que é uma grande oportunidade, desde logo, apesar de ser por maus motivos, mas é uma grande oportunidade para repensar o setor todo. E quando falo no setor todo, falo desde o topo à base da pirâmide, de repensar como é que ele está organizado, qual a dimensão e a importância que, de facto, este setor e esta área tem naquilo que é um território como Portugal, que quer ser muito contemporâneo, quer ser vanguardista e que tem um modelo de base de apoio completamente ultrapassado e que tem que repensar isso. Como é que estas questões agora surgem desta nova dimensão mais digital, mais tecnológica, serão vistas também nessa perspectiva, não só do lado dos criadores, como dos programadores, mas também como do ambiente que cria a normalização, ou que cria as normas de funcionamento deste setor. Os riscos que isto traz, porque obviamente traz uma série de riscos, desde como é que nós vamos conseguir adaptar-nos, como é que este setor pode ou não ficar irremediavelmente comprometido para o futuro, o que é que vai ser o papel do online, e também acho que é importante percebermos que, de facto, temos que evitar algumas questões. E nessa lógica dos riscos, para mim, preocupa muito a possibilidade de, neste momento, estarmos a assistir ao início de uma nova era de valorização de tendências e de gostos via setor cultural e via criação e via programação. Acho que é algo que devemos estar muito atentos. E também fazer aqui algumas reflexões. Algumas delas, para mim, são absolutamente centrais, que é
como é que a gente pensa que será o futuro destes teatros, destes espaços? Já não é a longo prazo, vai ser um prazo mais curto, mais imediato. Se há algum tempo eu refletia um bocado sobre como é que vão ser os teatros daqui por 10, 15, 20 anos, não é? O que é que acontecerá no teatro? Que tipo de público? Que tipo de conteúdos é que se colocam? Será que os jovens que agora não vão ao teatro irão alguma vez ao teatro? Este público que cada vez é um pouco mais vencido nas instituições, quando ele deixar de ter uma forma ativa, o que é que vamos ter como público após esse período? E acho que esta dimensão agora que estamos a passar antecipa muito essa discussão, essa necessidade de todos nos adaptarmos e pensarmos como é que será este futuro e como é que será também essa mediação e essa relação. Mas também... Tu achas que corremos o risco de perder o público que fomos conquistando e não haver uma renovação de públicos? É isso que estás a falar? Peço desculpa de estar a... não sei se ficou claro. Eu acho que isso é um perigo, obviamente, é algo que pode acontecer. Acho que ainda é cedo para dizer se essa relação com o público vai se perder ou qual é o grau da dimensão desse relacionamento que se pode eventualmente perder. Vejo mais a questão de estas novas tendências que se agora criam nesta fase do Covid e na fase pós-Covid, porque vai ter aqui algumas marcas e vamos ter aqui bastantes limitações, penso eu, para trabalhar, se não vai criar um hábito por parte do público de não ir aos teatros porque os conteúdos estão online, ou alguns conteúdos podem estar online, e, por exemplo, estarem muito acessíveis, ou gratuitos, ou quase gratuitos. Isto, para mim, é um dado relevante. Nós, por força das circunstâncias, estamos a habituar as pessoas a não sair de casa, a ter oferta cultural quase toda gratuita, ou a muito baixo custo. Isto aqui, claro que vai influenciar e pode influenciar essa relação entre a mediação que nós temos com o público e ficar um novo paradigma naquilo que poderá ser as próximas políticas de preços de bilhética, de cachês, por aí fora. Porque, de facto, estamos a habituar nesta fase as pessoas a ter conteúdos em casa, gratuitos ou muito baixo custo. Eu acho que isto pode ser muito prejudicial para o setor, porque nós vimos num trajeto que vinha equilibrando um bocadinho a oferta entre o que era free e o que era a pagar, numa relação justa entre conteúdo, qualidade artística e preço, e agora estamos eventualmente a liberalizar tudo. Né? E podemos estar a habituar mal as pessoas. Isso é depois um processo difícil de ultrapassar. Portanto, isso é uma das reflexões que eu tenho tido nestes últimos tempos, é exatamente essa questão, né? Nessa relação com o público, o que é que este lado, que agora é muito, muito interessante, toda a gente lança livros, toda a gente vê filmes, toda a gente vê peças ou revê peças de teatro, concertos mais intimistas, os nossos concertos de bolso, sem custos. E a questão é, e quando nós voltamos novamente a ter a nossa programação, com preços de bilhetes, numa relação que muitas vezes foi sempre difícil até de conquistar, não só o espaço, como também essa confiança do público, eu tenho alguma preocupação a esse nível. E depois só mesmo para terminar esta primeira fase, depois deste lançamento destas questões, só dar uma nota do que é que nós estamos aqui a fazer em Aveiro, conforme tu tinhas pedido. Nós estamos numa fase de, acima de tudo, partilha de informação que seja relevante para a população em geral, como também para a comunidade artística, sobretudo local e associativa. As linhas de apoio têm saído para o setor, colocar alguns conteúdos de forma de revisitação, porque foram projetos que foram apresentados no teatro, outros, sobretudo com as companhias nacionais, com as gestoras nacionais de peças que estão a ser disponibilizadas e que estiveram também no Teatro Aveirense. Vamos muito rapidamente avançar também com as nossas sessões de cinema, também como uma das prioridades.
mas estamos, acima de tudo, a construir e a pensar um novo modelo e uma abordagem para esta fase que estamos a passar e pós esta fase Covid. E essa perspectiva é algo que é mais macro e que é mais estratégico e que irá sair da esfera já só do teatro aveirense. Portanto, o teatro estará nesse epicentro da ação, estará a colaborar também, mas é algo que ultrapassa as fronteiras do teatro. Neste momento é o que nós estamos a fazer. Só mesmo para terminar, relativamente à questão do setor, acho que infelizmente é visível a fragilidade que este setor tem no país. É preciso vir mais uma crise para voltar a reforçar essa fragilidade, que pouco ou quase nada foi feito desde a última para que isto não acontecesse. E claramente que tem que haver aqui uma nova era, na minha perspectiva, e é verdade que os teatros municipais têm um peso relevante, as autarquias, naquilo que é a dimensão do setor no qual nós somos um parceiro e somos atores muito importantes, mas não se pode, nem por decreto, dar a entender que temos que ser nós a assegurar e a garantir que a casa não cai. E não pode ser, e tem que haver abordagens mais assertivas, mais estratégicas, com outro grau de profundidade, e que este tempo, infelizmente, por motivo que é muito oportuno para repensar o nosso setor. Ok. Obrigado, Zé. Vamos passar a Leiria, Teatro José Lúcio da Silva, José Pires. Posso-te perguntar mais ou menos as três coisas, algumas ideias sobre a situação em geral, sobre o contexto de Leiria, sobre a forma como tu estás a ver a situação neste momento a ser respondida. Depois, enfim, as respostas locais que vocês estão a tomar aí na região e na cidade, e através do teatro. E depois esta posição, enfim, uma resposta do setor, e o que é que tu vês o setor a reagir, e o que é que sugeres também, mais ou menos, para repensar ou pensar ou de alguma forma aproveitar o momento de uma forma positiva. Olá a todos. Obrigado, João, por me teres concedido este privilégio de estar aqui a trocar ideias convosco e espero que chegamos aqui a alguma conclusão, pelo menos no final deste encontro. O Teatro José Lúcio, em concreto, foi um dos últimos espaços a encerrar portas por volta do dia 10 de março, mas também, por outro lado, estávamos com um enorme receio de provocar este encerramento, este fecho de portas, porque estávamos a antever todas aquelas questões que o Pina relatou há pouco, não é? A perigosidade de fecharmos e a reabertura, como é que ela será, quando será, como será, por que será. E colocaram-se essas questões. Por outro lado, tive da parte do município uma resposta bastante emergente e ativa, no sentido de pôr, de alguma forma, ao nosso lado, mecanismos que, apesar dos teatros encerrarem portas, havia logo no dia a seguir, praticamente, ou na segunda-feira seguinte, mecanismos através de conteúdos digitais colocados à disposição das pessoas que habitam o nosso território, enfim, com as redes digitais vai muito mais além do nosso território. E, portanto, aí houve, digamos que, o colmatar de uma lacuna que depressa ficou suprida. E, portanto, desse ponto de vista, estamos, do imediato, ficámos resolvidos. Agora estamos em campo a tentar trabalhar e a encarar as várias situações que poderão vir a acontecer. E para nós estabelecemos três fases. A fase de, primeiro, relacionarmos com as nossas pessoas, com os nossos trabalhadores no teatro, se eles estariam dispostos a correr riscos e a ir fora de portas, ou nós devemos antes policiá-los no sentido de eles não saírem fora de portas e estarem nas casas deles, a tentarem se proteger
para que o mais depressa possível possamos voltar à normalidade. Estabelecemos, em primeiro lugar, mecanismos financeiros capazes de colocar as pessoas em casa, mesmo aqueles que não tinham teletrabalho, passaram a disponibilidade domiciliária, ficaram em casa com todos os direitos que tinham enquanto trabalhadores. E, portanto, tendeu a equipa do teatro, sossegada do ponto de vista psicológico, também me permitiu que eles contribuíssem, e estão a contribuir, para a dinamização de várias ações, quer as que estão ainda no papel, quer as que estão na rua. Portanto, nós e os nossos técnicos e os nossos meios fomos aqueles espaços municipais que ainda não tinham, de alguma forma, visitas virtuais, foram os nossos técnicos os primeiros a dar o passo e recolher imagens, colocá-las no gabinete de imprensa para tratamento e edição e serem publicadas o mais rápido possível. Tentámos, daquelas pessoas, trabalhadores que estão fora de portas, disponibilizar de imediato meios de proteção individual para todos eles e para levarem para as próprias casas, desde o álcool gel, máscaras, luvas. Providenciámos logo no primeiro dia em que encerrámos, já tínhamos, por assim dizer, uma quantidade que nos permitisse estar em segurança e para que as equipas voltassem em segurança. Posto a parte dos trabalhadores assegurada, ficámos então mais libertos para pensar naquilo que deve ser o teatro, o que é que vai ser o teatro e o que é que vamos fazer nestas fases, porque todos os dias são fases novas. Primeiro tivemos a tentativa de um estado de emergência, depois veio o primeiro, depois veio a renovação do primeiro e, portanto, estamos todos aqui a conviver. Agora, tenho alguma preocupação do ponto de vista também das pessoas com quem trabalhamos, dos artistas. Nós teatro e agentes, só existimos, como vocês sabem, porque temos de um lado artistas e do outro lado o público. E, portanto, precisamos de ambos e para podermos trabalhar. Numa segunda fase, tentámos dividir aqui e assegurar também aquilo que são a sobrevivência dos artistas que connosco trabalham. Como todos os outros, procurámos também de imediato colocar a todas as pessoas, público, adquirente de bilhetes, que independente da modalidade que adquiriu o bilhete, colocámos à disponibilidade deles e no livre-arbítrio deles, que eles escolhessem o que é que queriam fazer com o investimento que fizeram na aquisição do bilhete. Passámos à devolução do bilhete, passámos também à possibilidade de guardarem esse bilhete para assistir ao espetáculo que viesse a ser reagendado, como a outro qualquer espetáculo. Portanto, as pessoas ficaram aqui com estas três disponibilidades. Foi logo também a preocupação. Em relação e como sabem, em relação aos artistas, tentámos, em relação a todos eles, providenciar aqui mecanismos que pudessem salvaguardar o adiantamento de honorários. Felizmente, a legislação veio permitir, numa fase, mesmo nos contratos já celebrados, o próprio adiantamento. Tomámos a liberdade de formalizar, de algum modo, esse adiantamento e, de certa maneira, a proteger-nos também a nós, que somos decisores e o dinheiro não é nosso, não é? Portanto, ao adiantarmos, tínhamos que estar seguros de que aquele adiantamento ficaria também seguro para as nossas apresentações. Depois, numa última fase, conseguimos, então, estabelecer aquilo que seria, ou que possa vir a ser, o nosso trabalho. E, portanto, estamos ainda na fase dos conteúdos digitais, apresentar às pessoas. Há um programa desenvolvido pelo município de Leiria, que é o Cultura com C de Casa. Foi disponibilizada uma verba. Essa verba está a ser... Portanto, convidámos todos os artistas, fizemos uma OPA, digamos assim, uma oferta pública de aquisição, onde quem quiser envia-nos os conteúdos e depois, numa segunda fase, a partir de que momento é que tem esses conteúdos disponíveis. O que nos permitiu também, logo de imediato, fazer uma grelha de programação de conteúdos online e quem está nesses conteúdos a apresentar está a ser remunerado. Não a remuneração que desejaríamos, ou que o município desejaria, mas estão a ser remunerados. Portanto,
Feita esta segunda fase, terminada esta primeira fase, temos mais 2 fases, que é a fase de iniciativa e auto-iniciativa, numa fase in-out. Não sei se me estou a fazer entender. Vou só aqui à minha cábula. Mas essa primeira fase eram artistas locais, digamos assim, eram pessoas locais. Pode concorrer qualquer um. Qualquer um pode concorrer. Claro que quem concorre e aqueles que têm tido mais relevância ou com mais incidência são os locais. E não são, esta plataforma não congrega apenas atividades artísticas, no seu dizer. Também temos atividades lúdicas, como, por exemplo, ainda há pouco tempo passou uma quinta pedagógica e o modo em como se pode trabalhar à distância. Portanto, mas os conteúdos são maioritariamente artísticos, isso sem dúvida. Também passa por conversas, também vamos ter essa vertente. Aliás, já vai haver uma já no dia 24 de Abril. E depois, nesta segunda fase, nós dividimos em auto-iniciativa, que é a dinâmica ir ao encontro das pessoas, e a iniciativa, que é as pessoas virem ao encontro da dinâmica, que é uma fase mais tardia. Ou seja, a iniciativa, as pessoas tomarem a iniciativa de vir ao nosso encontro. Na fase de auto-iniciativa, que está ainda na fase de documentação e recolha de contributos, temos já preparadas algumas ações, com elas salvaguardando o devido confinamento social e o distanciamento social em todas elas. E, portanto, na última fase da iniciativa, vamos disponibilizar, também é essa a nossa intenção, meios de proteção individual. Claro que isto são fases que não têm uma janela temporal definida, porque todos os dias há uma novidade, ou pode vir o estado de emergência, poderá vir a ser renovado constantemente e assim estas medidas ficarem proteladas no tempo, ou termos que as protelar no tempo. Neste momento, e para finalizar, a nossa preocupação é, de facto, termos a burocracia toda alinhada para proceder aos adiantamentos, que inicialmente, de facto, tínhamos previsto os 30%, aquilo que tinha sido pedido, e agora já estamos a avançar para os 50%, conforme manda a lei. Com o apoio do município, isso vai ser possível. O teatro tem autonomia administrativa e é um serviço municipalizado, portanto, mas é óbvio que 70% das nossas receitas eram receitas próprias, receitas de bilheteiro, receitas de mecenato. E, portanto, agora ficamos só com as receitas do município. E, portanto, o que nos causa aqui algum constrangimento, mas estão a ser tomadas medidas com o município justamente para conseguirmos cumprir com todos estes compromissos voluntários e involuntários. Para finalizar tudo isto, tenho os mesmos receios que o José Pina partilhou e penso que todos partilham do mesmo, ou comungam do mesmo. Portanto, a questão de que naquelas trocas de e-mails que tivemos, a questão da vulgarização da arte e dos artistas pode-nos trazer aqui alguns problemas, sobretudo o princípio do utilizador-pagador. Eu sou adepto de que tudo deve ser remunerado, ou seja, pode ser remunerado tanto através de um subsídio como através do próprio espectador. A questão aqui é que o espectador deve ser sempre uma voz ativa. E para ter uma voz ativa e, sobretudo, para poder reclamar, exigir, tem que também saber pagar. Agora, esse pagamento tem que ser comedido à realidade que vivemos, não é? Nem que passamos a ter um custo simbólico, sobretudo para responsabilizar a presença da pessoa e para sentir que está ali, estou a pagar, vou interiorizar, vou usufruir daquilo que me estão a proporcionar. Portanto, é esse o caminho que eu penso que todos devemos seguir, mas cada um sabe do seu quintal, da sua estrutura, da sua quinta, e vamos todos certamente contribuir para uma reflexão que seja produtiva e que chegue a bom termo, no sentido de voltarmos a ter público. Agora é assim, isto, como em tudo na vida, é um ciclo. Este ciclo vai terminar. Não sabemos daqui a quanto tempo. Já passámos por várias situações idênticas ao longo dos anos.
E o atrasar desta evolução, isto não é um paradoxo, é mesmo assim, isto é uma evolução que nós vamos ter até conseguirmos ter o público nas salas. E todos vamos trabalhá-la. Agora, se vão vir diretivas do Estado Central, se são os próprios municípios ou as comunidades intermunicipais a darem orientações, não sei. O que eu lhes sei dizer é que eu tenho uma equipa e vou ter que a motivar para voltar a ter público dentro das salas. Portanto, se ninguém fizer nada, nós vamos ter que trilhar o nosso caminho por todos, por mim, por eles, pelo público, pelos artistas. Vai ser esse o nosso caminho. E já partilhei aqui algumas das ideias concretas. Não sei o que é que vocês estão a pensar, e se esta fase em que estamos prolongar no tempo, vamos ter que reforçar estas linhas de apoio, vamos ter que estudar outras soluções, enfim, também estamos todos a aprender neste contexto. Sim, verdade. Vamos ter que esperar para ver um pouco o que é que vai acontecer, e acho que a questão aí o que é mais expectável é que as coisas se venham a reerguer-se, mas de uma forma diferente. Sim, José, diz. Sem prejuízo de voltarmos a dar a palavra a uns e a outros, queria partilhar aqui uma coisa que partilhei com a minha vereadora e, portanto, foi uma ideia minha, sinto-me à vontade para poder partilhá-la convosco. Independentemente destas fases, ou da segunda e da terceira fase, da dinâmica ir ao encontro das pessoas, ou das pessoas vir ao encontro da dinâmica, acho que é importante nós termos um canal direto com a Autoridade de Saúde Local. A minha ideia é não ter nenhuma dinâmica, nenhuma ação, sem que tenha o cunho da Autoridade de Saúde Local, através da criação de um logotipo de espetáculo seguro, o que quer que seja. Nós temos que transmitir segurança com confiança, ou seja, nós temos que estar confiantes e transmitir essa confiança, que as pessoas, ao frequentarem a nossa ação, a nossa dinâmica, se sintam seguras. E não foi à toa que eu ainda há pouco disse que na terceira fase teríamos meios de proteção individual à disponibilidade das pessoas. É essa a nossa intenção. É isso que está no papel. Agora, importante é ter a chancela, não sei se da DGS. Nós hoje em dia, até ao encerramento dos teatros, para termos um espetáculo no teatro, nós tínhamos que ter uma licença da Inspeção-Geral das Atividades Culturais. E, portanto, agora, quer seja obrigatória, quer não seja, é a nossa intenção estabelecer um contacto direto com a Autoridade de Saúde Local para termos uma chancela de espetáculo seguro. Essa é aquilo que eu acho que todos nós devíamos insistir para que isso acontecesse. Não sei em que meios, não sei se é possível, se não é possível. Pode ser até um excesso de zelo, mas foi um modo que eu encontrei aqui para transmitir a confiança e a que essa confiança fosse transmitida com segurança através desse carinho, dessa chancela. E tenho dito, acho que disse quase tudo, e só não disse aquilo que vocês me queiram perguntar. Está bem, já voltei. Obrigado, Zé. Vítor, Faro, Teatro das Figuras, as mesmas 3 linhas, a ideia sobre a situação de uma forma mais ou menos geral e sobre a tua visão sobre o local, enfim, sobre o Algarve e sobre Faro. De alguma maneira, as respostas que também foram ou estão a pensar implementar aí, que já foram encontradas ou que poderão vir a ser implementadas, e, enfim, esta última questão sobre o setor, como é que nós nos vamos organizar, esta relação com o Ministério da Cultura, a relação com as câmaras municipais, a relação dos teatros municipais, a relação, enfim, com as instituições que, de alguma maneira, mais à frente, inclusivamente a Direção-Geral de Saúde, que seja, que poderá estar envolvido na nossa resposta do setor, mas como é que tu também, de alguma forma, tens recolhido ideias e tu próprio estás a ver e a pensar a situação. Bem-vindo, Vítor. Bem, obrigado. Bom dia a todos. Sobre as medidas, nós aqui em Faro, em particular, no teatro, em conjunto com o município de Faro, adotamos aqui uma série de medidas, umas mais destinadas às associações locais e outras mais destinadas ao teatro, e vou-me focar nestas que foram feitas mais a pensar no teatro. Então, nós temos 2 medidas que estamos a desenvolver neste momento, que é o Figuras em Casa, em que
abrimos candidaturas para que os artistas se candidatassem, de modo a podermos apresentar nas nossas plataformas digitais os concertos ou os espetáculos que eles façam, e nós obviamente pagamos para isso e depois ficam disponíveis online. O objetivo desta medida tem dois objetivos essenciais. Um no fundo, é apoiar os artistas que agora ficaram muito sem formas de mostrar a sua arte e de ser ressarcidos e poderem receber pela arte que fazem. E a outra é também, no fundo, também que eles possam mostrar o seu trabalho e continuem a poder mostrar o seu trabalho, e que nós também possamos garantir que o nosso público continue a ter acesso a conteúdos artísticos locais. É muito, como disse, muito focado nos artistas locais, porque sentimos que esta é a primeira necessidade grande que existe, porque se calhar também é um tecido que precisa de ser apoiado, é um tecido que precisa de ser estimulado, e nesse sentido apostamos muito nos artistas locais. Depois temos outro projeto também que também está a decorrer, que é o ciclo emergente, que no fundo estamos a dinamizar, estamos a propor que os artistas façam residências artísticas na sua própria casa. E isto é válido para espetáculos a solo ou podem ser em duo, desde que as pessoas coabitem na mesma habitação, não é? E depois o objetivo deste ciclo é que o resultado destas residências possam ser apresentados em 2021 no teatro ou noutros espaços que depois se entenda. Podem ser espetáculos de rua também. Estes são os dois grandes ciclos que temos a decorrer. No âmbito também destes a Câmara apresentou 8 medidas. Estas duas são específicas do teatro, mas depois há, por exemplo, há uma do projeto Faro Capital Europeia da Cultura, em que pedimos às pessoas, aos artistas, para documentarem a crise, como é que eles estão quais os materiais que eles possam produzir para documentar este período de crise. Pronto, estas são assim as grandes medidas que estamos a fazer, e como digo, o intuito maior é, por um lado, apoiar os artistas, por outro, apoiar a criação, e terceiro, também garantir que o nosso público tenha acesso a conteúdos e que dessa forma também não os deixemos completamente sem nada para lhes mostrar e para dinamizarmos de alguma forma também o próprio tecido cultural local. Como é que eu estou a ver isto? Acho que já foi dito muita coisa. Acho que todas as crises são momentos de reflexão, primeiramente, e depois são momentos revolucionários, porque no fundo fazem-nos pensar e fazem-nos refletir sobre o nosso modus operandi e como ele vai ter que mudar. E nesse sentido acho que toda a estrutura, e se nós sairmos desta crise e tudo continuar na mesma, então é porque se calhar não sei se esta crise foi assim tão benéfica quanto isso, ou se poderemos tirar alguma coisa de positivo. Mas acho que é importante todo o setor cultural, que vai desde o público até aos artistas, aos mediadores, aos financiadores, a toda esta panóplia de gente que está neste meio, que devem pensar um bocadinho sobre o papel de cada um e sobre como é que isto se vai desenvolver. O Pina e o Pires estavam a dizer que a questão aqui do próprio público e de que modo é que o público também vai ter esta coisa mais digital, no fundo vai ter um acesso mais digital aos conteúdos, e de que forma é que isso também pode afastar o público dos próprios teatros. Isso parece-me que não vai acontecer de todo. Obviamente que temos esta lógica agora de as pessoas estão confinadas em casa e que obviamente estão a consumir porque têm que consumir, não é? Porque não têm outra forma, mas acho que o espetáculo performativo em si só se completa com a presença do público, e o público também tem esta noção, que é parte integrante do próprio espetáculo.
Se nós só temos isto no online, perdemos esta capacidade de interação que existe entre o público e o artista, que é importantíssima e que se calhar é a própria essência da própria arte performativa, não é? Que é esta interação entre o público e o artista. Ainda no outro dia, num do Figuras em Casa que organizamos, está um artista a dizer-me que é muito mal tu não sentires o público, estás do outro lado e não percebes o que é que se passa, quem é que te está a ver, como é que te estão a ver. E essa interação acho que é fundamental, ou seja, isso a mim não me preocupa tanto, preocupa-me mais é perceber o timing da abertura das coisas e de que forma é que esta abertura se vai dar. Porque mas preocupa, por exemplo, desculpa, só para também introduzir algumas coisas, a questão financeira, as respostas que os nossos teatros municipais isso é outra coisa vão ter em termos de capacidade de resposta financeira e capacidade também de trazer o público, por um lado, também, não é? Porque isso também é um lado importante aqui. Quando eu falo desta reinvenção, obviamente que nós estamos numa primeira fase, na minha opinião, não é? Obviamente, estamos numa primeira fase desta, eu não lhe quero chamar guerra, mas deste acontecimento que estamos a viver, que é a fase de contenção da pandemia. Depois vamos ter uma segunda fase que vai ser igualmente muito dura, que vai ser a própria a crise económica que aí vem. E todos nós temos experiências de como é que foi a crise económica de 2008 até 2012 e da gravidade que isso teve para toda a gente. Obviamente que o próprio financiamento vai ter que ser diferente, porque vai haver muitos, tenho a percepção que vai haver muitos condicionalismos para todos, ou seja, os nossos orçamentos provavelmente vão sofrer alterações, os próprios orçamentos de Estado vão ser muito mais restritivos, ou seja, todo este setor vai ter que se, no fundo, reinventar, sendo que reinventar não sei se é a palavra certa, mas vai ter que, se calhar, tentar perceber, e aqui se calhar o Estado tem um papel fundamental de tentar perceber novos modelos de financiamento da própria cultura e dos próprios artistas e das próprias instituições. Porque eu aqui se calhar advogo um bocadinho a coisa, não sei até que ponto, mas que se calhar as empresas deveriam ter uma responsabilidade maior no próprio financiamento do setor cultural. Enquanto a responsabilidade social das empresas, e uma dessa responsabilidade social era haver um contributo maior quer para o setor cultural, quer para o setor social, mas haver um contributo maior e haver uma bolsa, no fundo, em que houvesse esse financiamento, não sei só o Estado, porque o Estado vai estar muito condicionado e as empresas também vão estar, não é? Mas haver aqui outras formas de financiamento, porque eu acho que é importante haver outras formas de financiamento. E haver uma definição de políticas culturais mais objetiva, para que todos nós saibamos, ou pelo menos quem apoia, não é? Quem é que está a apoiar e de que forma é que está a apoiar e como é que quer apoiar. E a nível artístico também acho que é importante também perceber como é que os artistas também se podem, no fundo, posicionar nesta nova fase e de que forma é que também se... porque isto no fundo esta crise vai fazer que muita gente do setor saia do setor por uma questão económica, obviamente, não é? Isto também é importante. Os nossos espaços vão ter que saber também adaptar-se a estas novas realidades. Como eu estava a dizer, primeiro temos que perceber quando é que vamos poder abrir novamente os nossos espaços, porque isso é uma situação que eu acho que ninguém sabe e pronto, não é? E de que forma é que vamos abri-los, não é? Porque quais são os condicionantes, porque obviamente devemos ter condicionantes a nível de público, a nível de uma série de coisas. E essa incerteza não consigo prever de que forma é que essa incerteza se possa, ou seja, possamos projetar um futuro nesta incerteza. Ok. Tu estás a tocar aí num sítio que eu gostaria de, se calhar, devolver e abrir a discussão entre todos, que é esta, são duas, no fundo, duas ideias que se cruzam de alguma maneira, que o José Pina já tinha levantado, que acho que era importante regressar, que é, por um lado,
parece-me que há uma tendência, tanto em Torres Vedras, como, enfim, como em Leiria, como aí também em Faro, em Aveiro, a situação, o Pina não deixou assim nada muito claro, mas parece que poderá ser igual, que é uma tentativa de ser mais preocupado. No caso de Torres Vedras não é exclusivo, mas está muito aberto, mas de alguma forma haver uma preocupação grande com o local, não é? Com os artistas residentes, com as associações residentes, com aquilo que é a realidade das vivências locais e por isso de alguma forma estarmos preocupados com o financiamento e com a subsistência desse local, ou seja, a importância do local parece ter um renovado impulso com esta questão do digital, ou seja, se por um lado há uma preocupação e uma quase obrigatoriedade da introdução dos mecanismos digitais e das redes que são de caráter global, depois há uma força contrária ou uma preocupação contrária, que é a preocupação sobre a vida, a qualidade de vida, a subsistência, a sobrevivência daquilo que é local e que de alguma maneira está a ter, enfim, uma dramatização e uma complexificação também, porque as pessoas estão a passar cada vez, acho eu, por dificuldades crescentes, mas o nosso braço, o nosso olhar, a nossa capacidade de olhar para eles e para a questão local também aumentou e por isso há uma preocupação muito grande, de alguma maneira, de abrir canais, abrir possibilidades de respostas para o local. Por outro lado, parece-me que todo o sistema, não é, que estava montado anteriormente, o facto de não haver financiamentos para os teatros municipais, o facto de haver, enfim, mecanismos de apoio com uma complexidade e uma dificuldade, enfim, tanto em termos de jurados, como em termos de regras, como em termos de uma série de coisas que nós todos sabemos em relação aos artistas, ou seja, não há um investimento sobre o local, não é? Sobre a qualidade artística, sobre companhias residentes nos locais, não houve um investimento sobre os próprios equipamentos, digamos assim, para além do investimento que até veio de uma outra fase anterior, não é? E por isso, neste momento, esta questão do local, o local está um pouco deserto, um pouco depauperado, um pouco em dificuldade, porque a maior parte dos artistas estão centrados em grandes cidades, não é? Ou nas grandes cidades, de alguma maneira, e por isso, na verdade, as realidades artísticas das nossas cidades é, ainda assim, frágil, não é? Para não dizer débil mesmo, e por isso não há conteúdos de muita qualidade para além daquilo que é as grandes cidades em Portugal, não é? Lisboa e Porto, onde está a maioria dos nossos criadores. Eventualmente haverá exceções, e há exceções, obviamente, e algumas boas, mas essa é a situação. Ou seja, a preocupação com o local tem este problema de não ter sido feito um exercício de fortalecimento dos teatros municipais e das suas regiões de forma anterior, não é? E, neste sentido, isto é uma coisa se calhar mais aberta agora para passarmos uma questão de troca e de impressões. O nosso Ministério da Cultura e o nosso Governo não estão neste momento a conseguir responder, acho eu, com a velocidade e com a celeridade que seria necessária para, de alguma maneira, nos poderem apoiar e perceber como é que esse movimento que virá a seguir não poderá ser um esvaziamento da questão cultural, porque o que se apresenta é que o Estado, as câmaras vão ter que investir muito na saúde, na segurança social, nas escolas, na educação, e obviamente a cultura apresenta-se como um dos setores que vai sofrer imenso, não é? Acho eu, e não sei se... Não quero estar a fazer aqui de uma espécie de vinho de uma certa desgraça, mas é o que nós temos já, como tu dizes, a crise de 2008 assim nos mostrou, não é? As crises anteriores, a cultura é sempre um dos parceiros, um dos braços sociais que fica sempre muito abandonado. E por isso, entre esta relação entre o Estado Central, o fortalecimento do local e, enfim, e algumas ideias para que nós possamos de alguma maneira encontrar soluções para recuperar os públicos, para lhes dar confiança, para de alguma maneira também apoiar os artistas,
que ideias ou que sensações ou que impressões é que vocês têm e cada um de vocês pode ter em relação a esta realidade que parece que se vai impor e, por outro lado, a falta, enfim, daquilo que era, provavelmente, haver companhias residentes fortes em Faro, em Aveiro, em Leiria, seja de dança, seja de teatro, seja, enfim, de circo. É possível repensar esses modelos de desenvolvimento da cultura de forma local? As autarquias estarão disponíveis para isso? O Estado Central estará disponível para isso? O que é que vocês pensam disso, não é? Porque uma das coisas que nós sempre sentimos, Portugal é um país muito pequeno, mas a concentração de processos e de companhias artísticas está ela muito concentrada em zonas que provavelmente neste momento, se tivéssemos uma maior pulverização dessas companhias, provavelmente poderíamos ter até uma resposta mais harmoniosa ou mais equilibrada. Isto faz algum sentido pensar? Porque é muito difícil encontrar mais receitas quando toda a gente, toda a zona económica, tanto as empresas como o Estado, como as autarquias, vão estar em grande pressão financeira, não é? Gostava de vos ouvir, não sei se isto faz sentido e tem alguma lógica para vocês. José Pina, José Pires, Pina, podemos voltar a começar por ti? Ok. Sim, as questões que levantaste são obviamente bastante pertinentes e fazem muito sentido numa perspectiva mais global, enquanto pensarmos, ou se queremos pensar num todo enquanto país, mas também a nível local, no nosso caso em Aveiro, elas têm uma relevância muito forte, de facto. Deixa-me, antes dizer que, claro que, no nosso caso, como também nos outros teatros, o nosso foco principal, obviamente, tem que ser o público para quem nós trabalhamos. O público para quem nós trabalhamos, em primeira instância, é para o nosso município, é para o nosso território, poderá ser por uma lógica mais regional, se for concertada, mas o foco é exatamente esse. Portanto, essa relação não só com o público, como também com os artistas, com o tecido cultural, criativo da cidade do município, é esse o nosso empenho e as medidas que nós, eu penso que a breve trecho vamos apresentar, têm esse foco muito presente e muito importante na nossa dinâmica. Agora, acho que de facto há aqui, nesta questão que tu falas do local nacional, nesta questão dos projetos mais estratégicos poderem existir ou não de base local, base regional, isto são obviamente questões muito sensíveis. Eu acho que neste momento ninguém consegue perspectivar de uma forma muito segura e objetiva como é que vai ser o desenvolvimento nos próximos tempos, que ritmos, que dinâmicas é que eles terão e mais, acho que mais do que nunca aquela lógica de que cada caso é um caso e um modelo não se reflete num sítio, ou melhor, que se reflete num sítio e não se reflete num outro território diferente, vai acontecer, porque parece-me que as próprias medidas de contenção, de confinamento da Direção-Geral de Saúde vão provavelmente ter algumas diferenças consoante as regiões, em que este sintoma do vírus esteja mais marcante. Isto significa automaticamente que, por exemplo, um teatro municipal já ter condições de funcionamento diferentes num território do que ter noutro, consoante o grau de pandemia que possa existir ou de contaminação do vírus. Portanto, há sempre aqui um grau de incerteza que eu acho que vai ser marcante e que vai condicionar sempre o nosso trabalho. No caso de Aveiro, até por força não só daquilo que é a opção desta área da cultura no desenvolvimento do território, que tem vindo a ser assumido nos últimos tempos e que está assumido para os próximos anos, eu neste momento estou otimista relativamente à capacidade da autarquia e das estruturas que dependem da autarquia poderem ter condições orçamentais, técnicas, de equipas,
para desenvolver um trabalho de profundidade conforme estava previsto, estava em execução, porque não tenho sinais em contrário. Acredito que possa haver algumas readaptações, também por força daquilo que é o contexto em que nós estamos inseridos, ou seja, o público, a sociedade no seu todo, o meio empresarial, os próprios, que estruturas artísticas é que vão sair desta crise e que artistas é que vão sair desta crise, mas não tenho até agora nenhum indicador que me leva a equacionar um cenário não otimista como aquele que nós tínhamos desenhado e tínhamos vindo a desenvolver. É óbvio que há questões que de repente se podem colocar com força as consequências desta fase que atravessamos e que, se calhar até há um mês, 2 meses atrás, não eram equacionáveis, ou poderiam não ser equacionáveis. E uma delas tu falaste agora, né? Que é esta questão, faz sentido, ou vamos ter condições para ter estruturas de base mais local, regional, com grande carga, com grande peso, na perspectiva artística. E porquê? Porque, por exemplo, se essas estruturas são relevantes numa lógica de mediação com o público, de criar hábitos, de criar espaços, de criar oportunidades de trabalho, o trabalho que essas estruturas podiam fazer com a comunidade ou em comunidade está altamente condicionado neste momento, por força daquilo que poderão ser as tais normativas sanitárias que venham a ser identificadas, não é? Como é que, por exemplo, se vai trabalhar com grupos com mais do que 1 ou 2 pessoas? Como é que se vai fazer essa relação com a estrutura, com a comunidade? Aqueles projetos de profundidade que nós tanto gostamos de fazer e achamos que eles são de facto relevantes, como é que eles se vão desenvolver agora com base nisto, não é? E acho que há aqui um conjunto de questões que podem condicionar, de facto, essas opções mais estratégicas e de fundo, porque é importante perceber esta relação também custo-benefício desses próprios investimentos e daquilo que é a sua maximização do ponto de vista do investimento que é feito, porque trata-se de investimentos. Não é? E aqui entramos automaticamente nessa perspectiva daquilo que são os recursos em tempo de crise, em tempos que não vão ser tempos fáceis. Porque, como se dizia bem, o artista precisa do público, como o público precisa de ter o artista, não é? Mas nós, para termos o público, temos que perceber que condições é que também vão existir para ele poder novamente consumir, para poder novamente fruir os nossos espaços. E, mais uma vez, vão existir regiões em que esses aspectos terão uma relevância diferente consoante cada um dos territórios. Relativamente àquela questão que também estavas a falar sobre o papel do Estado Central na questão do apoio à área, como é que se perspectiva e como é que se vê este futuro próximo. Eu recupero um pouco aquilo que disse na minha primeira observação. Eu acho que, de facto, há aqui uma nova coisa que não sabemos muito bem como é que ela vai ser, que é esta dimensão mais digital, mais tecnológica, e que, de facto, vai ter um espaço forte, vai ter um espaço importante no nosso trabalho no futuro. Não tenho muitas dúvidas disso, sinceramente. Também acho que aquilo que é os hábitos mais convencionais que nós temos, das idas aos equipamentos, dessa experiência que o público tem com o artista, de entrar numa sala de espetáculos, é toda uma experiência que em casa não se tem, obviamente, que ela vai continuar, não tenho dúvidas disso, não é? Vai estar bastante mais limitada, claro que sim, mas também não tenho dúvidas nenhumas que ela não vai continuar. Para mim seria impensável o contrário, não entra sequer no meu mindset pensar que isso algum dia irá acontecer. No entanto, há esta nova dimensão e ela vai estar presente, e ela vai ter uma carga forte. E não só isso,
como também nós, provavelmente, e como já alguém disse, até acho que foi o Gil que disse, que há gente que não vai sobreviver na ultrapassagem nesta fase, não é? Se calhar estruturas mais convencionais, técnicos, que vão sofrer imenso, porque vai ser muito difícil retomar a atividade, estruturas mais pesadas que de repente não vão ter condições de fazer face àquilo que são honrar os seus compromissos e, portanto, se calhar vai haver aqui uma deterioração, uma certa destruição de algum setor e de algumas bases importantes naquilo que é a consolidação de estruturas. É preciso também pensar nisso e é preciso perceber que o atual sistema, conforme ele existe, além de ser burocrático, além de ser muitas vezes injusto, acho que reflete um tempo que não é o tempo que nós estamos neste momento a trilhar e que virá pela frente. Não é? Eu acho que tem que haver honestidade, tem que haver vontade política, honestidade intelectual, visão técnica, ouvindo claramente e ouvindo bem os interlocutores que não estão só nas grandes cidades, como o João disse, mas que estão por todo o país e que também estão fora deste país, porque é tão importante perceber esse lado da internacionalização que nós queremos dar aos nossos criadores, não pode ser posto em causa, e perceber que, de facto, se eram precisos argumentos, porque poderiam não haver condições a outros níveis, neste momento há um contexto que tem que, por força das circunstâncias, ditar uma nova reflexão e um novo modus operandi de cima para baixo e não ao contrário. Não podemos estar à espera, numa lógica mais de âmbito nacional, que as dinâmicas sejam de baixo para cima. Na perspectiva não faz sentido. Na perspectiva, o que faz sentido é captar essas energias positivas, essas ideias, perceber muito bem qual é a angústia agora, mas futura, de toda esta comunidade, mas isto tem que vir de cima para baixo. Tem que haver um sinal claro, uma vontade assente também na aplicação de meios de recursos e perceber que aí sim os teatros municipais, as autarquias, as comunidades intermunicipais, os projetos mais estratégicos que existem no território são importantes para ajudar a consolidar esse setor. E não que a partir daí as coisas aconteçam, porque ninguém se quer excluir da sua responsabilidade, mas não é justo que, quando se pensa num setor mais geral, num sentido global, na minha opinião, estejamos todos à espera que sejam estruturas que não têm essa responsabilidade, que sejam os primeiros a dar a primeira resposta e a resposta mais consistente. Não se pode esperar que haja um discurso em que quase que se diz às câmaras, obriga, paguem os vossos compromissos para o setor não cair, porque não é responsabilidade das câmaras e dos teatros, não é da sua responsabilidade isso, não é esse o seu core. O core é outra estrutura, não é nossa. Nós somos solidários, nós cumprimos conformemente o que temos que cumprir, temos um papel relevante no apoio local e também à comunidade artística nacional, mas é muito triste sentir que se nós não pusermos por condições, sejam elas financeiras, de conjuntura, seja o que for, ou por mudança de estratégias, apoiar a criação artística nacional, há aqui um grande abanão do sistema, e não é justo e não pode ser. Portanto, acho que este paradigma tem que mudar, acho que isto é a oportunidade, acho que vai haver um goodwill de todos para participar nessa discussão, para participar nessa abordagem, porque de facto é um momento crucial, por força do que estamos a passar, mas também porque o próprio modelo necessita de uma mudança de paradigma, porque ele já vimos que não funciona, torna as coisas muito dependentes, e aquilo que o Gil dizia, para mim também é muito relevante, e que é esse novo repensar tem que trazer ao sistema, ao meio, aquilo que são os papéis das empresas que, quer numa perspectiva mais nacional, quer numa perspectiva mais local, regional, têm condições, ou devem ter condições, de apoiar e de estimular. Aqui não tem que ser uma bitola igual para todos, obviamente,
Tem que se encontrar um enquadramento em que, obviamente, há condições para aparecer no âmbito nacional no apoio e há condições que devem ser majoradas transmissivamente de base local e regional, porque elas também têm que ter esse lado de participação no território. Também concordo com isso. E acho que este é um momento oportuno para isso, porque sente-se também que há uma ideia de tocar reunir, de equipa, de ajuda, de vontade. Alguns têm outras condições, com outras estruturas, com géneros que podem não ter, mas não há aqui uma... Eu acho que se sente um bocadinho isso, não é? Portanto, acho que também que é de o aproveitar e de pôr, neste contexto, uma outra camada, que é a camada que não nos pertence a nós, da população, mas que nós somos atores importantes e queremos contribuir, mas que ela não pode estar dependente da nossa ação. Porque não é justo, não é correto que se peça isso às estruturas como a nossa. Uma das coisas, Zé, e desculpa interromper-te, mas gostava de, porque também não foi, enfim, inocente a escolha de vocês os três, porque há aqui um traço comum e que tem a ver com, acho eu, o que estamos a falar, mas para que a conversa também vá evoluindo, porque há muitos pontos comuns. Calculo que tanto o José Pires como o Vítor Gil Silva também estão de acordo com algumas coisas que tu dizes, mas gostaria de introduzir uma outra vertente que me parece importante, que é o facto de vocês, de alguma maneira, representarem, e de alguma maneira representarem, porque não são exatamente, se calhar, os maiores representantes dentro da vossa região, mas são representantes importantes ainda assim, são 3 cidades candidatas à capital da cultura, tanto Aveiro, como Leiria, como Faro. Aliás, o Vítor referiu isso. E nesse sentido, aquilo que tu estás a dizer, dessa importância das empresas e dos agentes locais, para mim é importante também colocar esta perspectiva, se as vossas candidaturas, de alguma maneira, pareceu-me que tu também estavas a sugerir isso, no sentido em que Aveiro está bastante empenhado nessa candidatura, e Leiria também, e Faro conheço menos, mas calculo que também conheço alguma coisa. Por isso, se estas candidaturas podem ser também formas de entusiasmo, formas de fortalecimento, digamos assim, destes tempos mais próximos e de tentar congregar em conjunto com algumas forças locais, incluindo empresas, instituições, associações, o que seja, enfim, um processo de recuperação que seja mais acelerado e mais profundo e de alguma maneira transformador da própria realidade, daquilo que é as regiões e aquilo que é as cidades enquanto agentes, enquanto interventores, digamos, naquilo que é a vida cultural e artística, digamos assim. Porque, por um lado, eu percebo a tua questão, dizer que neste momento há pouco espaço nas cidades para acolher estruturas, enfim, de criação que sejam mais pesadas, mas acho que os próprios modelos de estruturas que poderão ser, enfim, passarem para residir em cidades fora das duas grandes cidades em Portugal, terão elas próprias também que ter essa noção de que a itinerância, a questão internacional, a forma, os serviços educativos, a relação com a criação, tem que ser entendida como uma relação com o local, mas não como uma espécie de fixação, como se pensou provavelmente nos anos 90, como se pensou noutras alturas. E se esta questão das capitais, das candidaturas a capitais europeias da cultura, não pode ser uma forma também de motivar essa transformação, essa alteração daquilo que é o nosso panorama, a nossa paisagem cultural local, enfim, dentro daquilo que estávamos a falar anteriormente, Pires e Vítor, para passar um pouco a palavra para vocês, se essas candidaturas podem ser motivadoras e se elas de alguma maneira ajudarão ou não e de alguma maneira até implicar no fundo o Ministério da Cultura e o Governo Central a olhar para estas candidaturas, se calhar a partir de agora de forma bastante mais
ativa e diferenciadora e com uma possibilidade, digamos, de renovar aquilo que é as fragilidades que se vão, provavelmente, impor e levantar. Não sei se queres falar, Pires, eu só queria fazer aqui uma ou duas achegas. Não, força, agora pode ser tu, Vítor, força. Aqui, relativamente à questão do território ser desigual e de teres aqui duas macrocefalias, no fundo, não é? Essas macrocefalias acontecem porque o Estado quer que aconteçam. Porque, no fundo, as grandes estruturas de criação e de apoio estão em Lisboa e no Porto. Porque se tu vires o que foi dito, acho que foi pelo Pina, de dizer que os teatros não são apoiados, e por todos nós, não é? Obviamente todos nós sabemos, isto faz com que os nossos orçamentos dependam exclusivamente do poder local. Isso obviamente cria uma disparidade e cria uma desigualdade que não permite que nós tenhamos a mesma capacidade de atração que tem uma Lisboa e um Porto. Obviamente que tem os fundos todos concentrados nessas regiões e obviamente que as próprias pessoas, os próprios artistas concentram-se onde existem os fundos, não é? Se os fundos fossem ou mais equitativamente distribuídos, se calhar as próprias estruturas perceberiam que poderiam estar noutro sítio qualquer e poderiam fazer o seu trabalho noutro sítio qualquer, porque isso era igual. Relativamente à Faro Capital Europeia da Cultura, ou às capitais europeias da cultura, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso porque eu não estou à frente do projeto, posso dar a minha opinião pessoal sobre isso, e acho que tem que haver, que eu sinto é que tem que haver da parte do Estado Central um comprometimento com a cidade, que eu até acho que deveria ser com as cidades que se estão a candidatar, mas que com a cidade vencedora. Mas esta é a questão, Vítor, no fundo, é com as cidades que estão a candidatar, o movimento de candidatura iniciativa. Desculpa, não percebi. Ou seja, o importante é o investimento, a prevenção do próprio processo ser já na base das candidaturas das cidades e não só na cidade que irá ser eleita no final, não é? Claro, é isso que eu acho que todo este modelo de financiamento tem que ser repensado, como o Pina estava a dizer, tem que se vir de cima para baixo e tem que ser o próprio Estado Central a tentar perceber de que forma é que poderemos alterar este modelo de financiamento, porque acho que isso é muito importante para uma sustentação cada vez maior do próprio tecido cultural e dos próprios objetivos culturais do que o país carece e do que nós pretendemos, não é? E para uma maior homogeneização também deste tecido cultural a nível nacional, porque senão continuas a ter estes dois grandes polos dinamizadores de cultura, não é? E que depois, e obviamente que nós que temos um trabalho de retaguarda, sentimos que temos aqui um trabalho de sapa que andamos sempre, no fundo, a remar, mas nunca chegamos lá. E acho que é importante que o próprio Estado Central tenha esta noção de que é preciso perceber a dinâmica do território nacional e de como é que esta dinâmica pode ser posta em prática. Mas também acho que nós, enquanto o nosso papel, não é, de diretores de teatros municipais, também devemos ter aqui um papel ativo. Já estive a falar com o Pina há uns tempos de criarmos uma rede, porque a rede de Cine Teatro está a ser criada, mas acho que aquilo ainda não está, obviamente, ainda não está operacional. Mas acho que nós devíamos ter aqui uma presença mais ativa e devíamos nos unir e nós próprios, obviamente, estamos todos preocupados até agora com as questões locais e com os artistas locais, o que é óbvio, não é? Mas esta rede a ser criada, acho que devia ter esta coisa de perceber, de ter uma dimensão mais nacional e de apoiar nacionalmente. E acho que isto poderia ser um passo que nós poderíamos dar. Ok. Eu, sobre esta questão aqui, é óbvio que o João colocou inicialmente, é óbvio que vai haver uma redução dos orçamentos, acredito que sim.
mas essa redução deve ser proporcional a cada uma das áreas. Não veria nunca, nem as pessoas antes de serem políticos ou gestores também são pessoas, e portanto não veria com bons olhos tirar muito da cultura para tirar só um bocadinho ao social, apesar do social ser aquilo que é agora emergente. Mas, portanto, no futuro, e com os orçamentos que vão ser feitos, acredito que irá haver uma redução, mas essa redução deverá ser proporcional. Depois, no que toca às candidaturas a capitais europeias da cultura, é óbvio que a mim dão-me, se calhar, um certo conforto, ou seja, se a minha tutela vai ser, ou é líder de uma candidatura à capital europeia da cultura, não pode, em rigor, ou em princípio, não é? Mas tudo vai depender dos factos, não só presentes, mas os vindouros, que possa beliscar de tal forma os orçamentos que possa colocar em causa a contratação de estruturas locais ou nacionais. Eu posso vos dizer que ontem, por volta das 21h30, acabei de fechar um espetáculo para conteúdo digital de um nome nacional para atuar no dia 24 de abril. Portanto, nós continuamos a trabalhar, não no modelo em que gostaríamos, mas o modelo que nos é possível. Portanto, isto é um ponto que queria, em relação à resposta, de 2 pontos que respondi em relação ao João. Depois, em relação ao Gil, há esta questão da agregação dos teatros municipais, unidos ou não unidos, a rede, já andamos todos nisto, se calhar há 10 anos, através daquelas famosas reuniões da RIPES, que acabaram depois por se perder no tempo e também a sua funcionalidade ficou no caminho, por saber se devíamos caminhar para a formalização ou não formalização desta RIP, desta rede informal de programadores. E, portanto, acabou tudo por se perder. Mas devo-vos adiantar que os privados, não sei qual a razão, mas será de certeza uma razão de caráter objetivo, continuam unidos. E o Teatro José Lúcio faz parte da APEC, que é a Associação Portuguesa das Empresas Exibidoras de Cinemas. E, portanto, também como fazendo parte... aliás, nós fazemos parte dessa associação, mas acabámos de sair este ano da direção. Nós estávamos na direção, éramos vogal e acabámos de sair. Antes mesmo deste surto do Covid. Portanto, não foi isso que nos motivou a saída. Não, é questão de dar lugar a outros, para que outros também possam ser os players junto do Estado Central. E, portanto, posso-lhes dizer que os cinemas que estão encerrados necessitam de 3 milhões de euros mensalmente para fazer face aos compromissos com as concessões de espaço, quer com os trabalhadores. Portanto, e eles já se uniram, já tiveram reuniões com a Secretaria de Estado da Cultura e, portanto, nesse aspecto estão um bocadinho mais à frente que nós. E acho que podíamos aproveitar isto justamente não só para marcarmos ou para fazermos parte da agenda da Secretaria de Estado da Cultura, para não falar no Ministério, mas acho que nos devíamos unir para fazermos parte de uma agenda que nos contemplasse. Está bem que o tempo agora é de urgir às necessidades, todos estamos de acordo, mas podíamos, e quem sabe até a partir deste encontro, ser o pontapé de saída para que nos possamos organizar internamente primeiro e depois sim chamarmos ou irmos ao encontro do Estado Central, uma vez que se calhar ele não veio ao nosso encontro, não é? Mas isso já é velho, se a montanha não vai à Maomé, a Maomé vai à montanha. É óbvio, como eu disse há pouco na minha intervenção, se o Estado nada fizer, eu já tenho a minha equipa talhada, já tenho o meu projeto para avançar com aqui meia dúzia de dinâmicas que no fundo não possam colocar em causa a sobrevivência, não possam colocar em causa a realização dos espetáculos, dos agentes e etc. Mas é óbvio que só unidos é que conseguimos ter aqui um peso e ainda ao encontro daquela decisão que o José Pina estava ainda há pouco. Acho que ele até estava a dar murros na mesa, não sei, mas fiquei com essa sensação que ele estava ali a bater em alguma coisa. Portanto, ele pede urgentemente a vinda de diretrizes do Estado Central, justamente para os teatros municipais não estarem aqui sobrecarregados. Penso que era isso
pelo menos sobrecarregados em consciência, ou seja, nós temos que fazer, sim, é certo, fazemos, mas não conseguimos fazer tudo, nem chegar a todos. Nós estamos, de facto, todos, e isso é iminente, vocacionados para o apoio das estruturas locais, mas não nos podemos esquecer que existem estruturas nacionais que contribuem de forma decisiva para o enriquecimento do nosso pensamento e que fazem o tal desplotar do pensamento crítico das gentes do nosso território quando nos visitam. Não sei se era isso, José Pina, que estavas a dizer, mas é assim, nós podemos, de facto, a partir daqui... Diz. Não era bem isso. Não só não estava a dar morro em cima da mesa, como também não estou à espera de uma diretiva do Estado Nacional para os teatros municipais. Isso, se calhar, fez-me explicar mal. Isso era o que faltava, não é? Ou seja, eu acho que cada espaço como o nosso tem quem o representa, tem quem o legitima e tem quem defina para ele o papel a desempenhar no território e com um conjunto de objetivos. Cabe ao Estado Central é perceber qual é o papel importante e essencial que estes teatros têm, como nós já todos dissemos, e a partir daí criar condições para que os teatros tenham, de facto, condições de apoio, de financiamento, para trabalhar, mantendo sempre a sua autonomia, os seus projetos artísticos, as suas opções de profundidade. É um papel mais de criar condições de mediação do que propriamente um outro tipo de papel, porque esse aí espero que nunca aconteça. Não, eu não estava a falar no sentido de ingerência. É óbvio que nós, quando nos referimos ao Estado Central, através da Secretaria de Estado da Cultura ou outro organismo, é no sentido de nos permitirem oferecer condições para que possamos trabalhar. E isso, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler ou não aquele projeto de lei da Rede de Teatros e Cineteatros, já estão lá uma série que quem quiser aderir terá acesso a uma série de conteúdos. Claro que isso vai afunilar, por assim dizer, aquilo que é a gestão artística dos espaços. Isso eu acho que todos chegámos à conclusão. Eu próprio fiquei de falar e dar uma resposta à minha vereadora se fazia ou não sentido aderirmos à rede, uma vez que ela é voluntária, porque isso vai condicionar, não quero dizer a linha artística, porque eu não programo para mim, programo para o público e quero contentar a todos, é esse o meu ensejo, é que chegar a vários públicos, a públicos diferenciados com espetáculos multifacetados. Portanto, esse é a minha linha. Mas quando eu falo, ou quando eu disse, e coloquei aqui a questão de saber se era ou não a linha que o José Pina estava a dizer, portanto, nunca é no sentido da ingerência do Estado Central, mas sim de, obviamente, proporcionar mecanismos, proporcionar ferramentas que nos possam ir mais além do que aquilo que são os nossos orçamentos e que se calhar até agora vão ficar condicionados. Mas isso, todos nós temos uma tutela, provavelmente a Secretaria vai enviar para o município enviará para os teatros que têm a estrutura ou que não tenham estrutura, que tenham o seu orçamento de unidade orgânica dentro do orçamento do município. Portanto, era mais nesse sentido. É óbvio que nenhum de nós deseja a ingerência das tutelas, não é? Bem basta naquelas situações, e há algumas em que o vereador Y diz que quer o espetáculo X. Portanto, não sei se... Okay. Sim. Eu acho que estamos de acordo. A forma como se está a falar é que é diferente. Sim, porque o próprio Vítor também disse de haver uma maior... equiparação, enfim, da distribuição de recursos, acho eu, por parte do Estado Central, porque, na verdade, eles estão muito concentrados nas duas grandes cidades, não é? E não há quase atenção para o resto do país. Ou seja, e obviamente que há diferenças ainda assim entre Aveiro e Torres Vedras, entre Aveiro e Leiria, ou Faro e Leiria. Cada cidade tem as suas coisas. Enfim, como nós estamos na internet e não temos compromissos comerciais e podemos falar
por tempo indeterminado, mas acho que já estamos num tempo muito longo. Gostaria de começar a dirigir-nos para o fim, e só gostava de colocar aqui uma coisa bastante positiva até para o final, pedir-vos para serem também cúmplices comigo nesse sentir e nesse pensar de uma maneira mais positiva, mas que há uma outra parte que me parece importante e que nós, de alguma maneira, abordámos, mas não com alguma acutilância, mas que me parece fundamental também aqui, porque esta crise também o coloca de alguma maneira, que é, no fundo, se por um lado olhamos para as nossas estruturas enquanto muito responsáveis e muito ligadas àquilo que são as realidades locais, sejam artísticas, sejam de públicos, porque acho que essa relação com os públicos dos teatros é muito importante, mas os programadores hoje em dia têm um papel fundamental também na relação, enfim, na multiplicação de possibilidades para que os artistas também possam eles mesmos ser, enfim, um agente diferenciador e com possibilidades diferenciadoras, ou seja, os programadores têm cada vez uma importância maior, mas há aqui um outro ator, um outro espaço que acho que era muito importante e olhamos para ele de uma forma positiva, negativa, mas mais positivo porque estamos a pedir para que vamos realmente acabar a seguir a nossa conversa, que é a relação com o internacional, a relação com a Europa. Porque uma das coisas que me parece importante neste momento é pensar se a questão internacional, a mobilidade, a relação com a Europa tem e terá alguma importância, tendo em vista que vocês também são os três, enfim, participantes nestas candidaturas para a cidade capital europeia da cultura, mas a questão da Europa parece-me fundamental, porque muitas das nossas cidades estavam, neste momento, dependentes de uma grande mobilidade de turismo, de uma grande mobilidade, por isso, principalmente de turistas oriundos da Europa, não só, mas a Europa era muito importante para todos nós, e neste momento a Europa, do ponto de vista político, dos apoios, da relação com a nossa estruturação para o futuro, se poderá ser uma linha de mudança, se poderá ser algo que vamos fazer pressão, a dimensão mais vasta do continente, seja através dos apoios dos artistas, seja através de relações de pedidos de financiamento, seja através até das questões da própria mobilidade, não é? Mas pensar se o papel da nossa relação com a Europa se vai alterar, se é importante, se não vai ter significado nenhum, se é possível, se para estar de uma forma completamente e fechar as vossas perspectivas, quais são as vossas, o que é que vocês têm, enfim, de alguma maneira sentido e pensado sobre isso. Pronto, enfim, cada um fechando os seus documentos, por muito que a gente tocar aqui algumas ideias, mas seria provavelmente uma resposta deste debate, porque me parece importante, maior do internacional e do europeu, para pensarmos o futuro, não é? Não sei quem quer começar. Posso eu? Eu ouvi-te com alguns cortes, mas acho que percebi o essencial das tuas questões. Essa questão da internacionalização também tem aqui duas vertentes. Tem o público e tem os artistas também, não é? Bom, relativamente ao público, se calhar ao contrário do Gil, que é capaz de ser aquele que tem uma realidade a esse nível diferente, pelo menos da minha, porque é um território com uma carga mais habitual de não só turistas, como também residentes que não são nacionais e que acredito que vão ao teatro de uma outra forma que não vão aqui em Aveiro. Há aqui estas duas dimensões. No nosso caso, essa lógica do público acho que se vai fazer sentir mais, não
propriamente na dinâmica da programação regular do teatro, mas naquilo que é a dinâmica de públicos de alguns eventos que são marcantes na oferta da programação cultural de Aveiro e que são realizados pelo teatro, como é o caso do Festival dos Canais, no verão, e depois do Festival de Criatividade Digital, o Createc, e o Festival de Luz, no outono. Que tem aqui uma dimensão de público a esse nível bastante relevante e que, obviamente, nós, na minha perspectiva, não a vamos sentir nos tempos próximos, porque as fronteiras vão continuar a estar com bastantes restrições, vai haver algum receio de viajar e, portanto, acho que vamos ser afetados, obviamente, por isso. Por outro lado, há a questão das dinâmicas de programação. A programação internacional que se fazem nos teatros, que se fazem nos eventos, acho que está muito comprometida, também por força de não sabermos o que é que o mercado poderá, obviamente, ter disponível, se as pessoas estão em condição de viajar, as próprias restrições às viagens, enfim, há aqui um conjunto de questões que acho que a coloca em causa, ou vai condicionar muito no futuro imediato e também penso que a médio prazo. E depois tem um lado daquilo que são as parcerias de programação internacionais ou de criação, as residências artísticas que se faziam entre coletivos de artistas de diferentes proveniências da Europa e do mundo, que, obviamente, pelo menos nos moldes tradicionais em que elas eram feitas, acho que nos próximos tempos vão ser postas em causa. Pode haver soluções, e acredito que aí sim hajam soluções de poder, a partir de casa, a partir dos seus territórios, à medida que isto vá sendo aberto, poder desenvolver dinâmicas importantes, mas que, obviamente, vão condicionar alguns timings e até o próprio resultado final de alguns projetos, que também acho que pode ter essa repercussão. No nosso caso, isto para nós é um duplo desafio, porque é um desafio por força do que eu agora dizer, e é um desafio porque nas nossas linhas estratégicas de ação, não só do teatro, como também da própria autarquia, a dimensão da cultura, da tecnologia, e em concreto do digital, está presente. Portanto, nós até nas opções mais a longo prazo do nosso plano estratégico, da própria candidatura para 2027, assumimos a dimensão tecnológica e digital como sendo crucial e absolutamente essencial nos próximos anos. Não só numa dimensão mais económica, de empreendedorismo e social, mas também artística. E, portanto, nós temos aqui esse desafio de uma forma e com uma carga ainda mais intensa, porque tínhamos que nos estar a preparar para essa dimensão e, obviamente, isto agora antecipou bastante muito as nossas necessidades. Eu acho que esta questão, com os dois, com o lado da internacionalização, quer seja a nível europeu, quer seja fora do continente europeu, está condicionada sempre e vai estar muito condicionada por essas restrições eventuais, pelas dinâmicas que isto agora coloca e vai ter repercussão com os públicos. No nosso caso, mais do que no teatro, na sua programação indoor, é mais com as outras atividades que fazemos, como o caso dos festivais, que aí sim vamos, na iniciativa, sentir vamos ter esse reflexo, vamos sentir isso. Olha, ok. Eu Queres posso falar dar um contributo muito rápido e sintético. Socorrendo-me aqui de um elemento histórico, Portugal é o país mais europeizado da Europa. Ou porque as pessoas nos visitam, ou porque nós vamos até elas. Socorrendo-me deste elemento histórico, sinto-me confiante. É só isto que tenho a dizer. Ok, obrigado. Vítor? Vítor? Sim, estou. Acho que há aqui algumas coisas que, desde logo, há uma questão que se coloca para mim, que é que Europa vamos ter depois disto.
E apesar de nós sermos muito europeístas, como o Pires disse, mas isto está... A própria Europa a própria Europa, enquanto comunidade europeia, penso que poderá estar, ou pelo menos poderá estar em perigo, pelo menos como a conhecemos, porque o que tem mostrado esta crise é a falta de solidariedade entre os vários países europeus. Mas aqui também acho que os próprios artistas ou o próprio tecido cultural também pode pensar um bocadinho sobre isto e pode ser também um dos temas ou uma abordagem sobre que a Europa, e haver intercâmbios entre artistas para falarem sobre isto e para criarem sobre isto. Dito isto, acho que nós Teatro das Figuras, estamos num princípio de internacionalização da nossa programação, começar a ter artistas internacionais. Obviamente com toda esta situação, toda esta questão fica independente, não é? Mas a minha grande questão é mesmo esta, é que a Europa poderá vir depois desta crise, não é? E acho que até os próprios artistas poderão pensar um bocadinho sobre isto e acho que era um bom tema para os artistas criarem. Ok, então, não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa, se não, resta-me agradecer-vos. O fecheiro, se estiver em condições, espero que sim, mesmo com alguns cortes que tenham aparecido, vai estar disponível a partir de domingo, dia 19, no sítio do Facebook do Teatro Cine de Torres Vedras. E vai haver lápis azul. Sim. Tu, como editor do programa, vais usar o teu lápis azul ou só usas lápis encarnado? Não, só os lápis encarnado, branco, nada de azul. Não vou cortar nada, acho que não. As questões da internet, por muito que a gente esteja a ocupar um espaço, enfim, fora do comum, eu acho que também é importante, não posso deixar de dizer-vos que sinto muito grato, muito agradecido, mas também muito... nem sei bem que emoção é que posso expressar, porque é a primeira vez em que estamos, na verdade, 4, e agora vou tentar repetir este acontecimento com outras pessoas nos próximos domingos também, e acho que isto pode ser difícil de ouvir e difícil de escutar, pela sua própria extensão, mas que acho que são documentos que, de alguma maneira, as pessoas podem ir ouvindo, porque ficarão um longo tempo também online e, de alguma maneira, expressam aquilo que dizemos. Não tenho, acho eu, não há que ter um pouco de receio, sequer, nem pouco, nem muito, nem nada, porque o que foi dito é também sentido e é importante e tem a ver connosco, e eu acho que é muito significativo, como acho que vocês os três disseram, nós temos que encontrar soluções para conversar e para dialogar e para reunirmos e outra vez falarmos em conjunto. Acho que quando somos muitos a falar e quando as assembleias são muito grandes, fica sempre muita coisa e muita gente por falar. E acho que o que é importante nestas reuniões, eu convoquei menos gente mesmo para isso, para podermos lentamente ir utilizando também aquilo que é o espaço digital e esta fragmentação do próprio espaço digital, para podermos todos falar e dizer o que sentimos e o que ouvimos. É muito importante para mim perceber como é que Aveiro, como é que Leiria, como é que Faro estão a reagir, por isso não vou tentar usar nenhum lápis azul, nem lápis de nenhuma cor, a não ser que vocês me peçam para tirar alguma coisa que tenha sido de menos interesse da vossa parte. Mas acho que a ideia é mesmo divulgarmos, ficarmos, e são documentos que são, acho eu, importantes de perceber. Acho que nós também temos que ser ouvidos, de alguma maneira, não só pelas pessoas com quem temos responsabilidades diretas, mas também os outros que têm responsabilidades para connosco, não é? Por isso, o que foi dito, acho que não é ofensivo para ninguém, não é problemático, são reflexões justas e importantes, e enfim, mesmo que tenha havido murros na mesa ou sem murros na mesa, acho que ficou dito muita coisa, acho eu, importante e com alguma emoção. Por isso, agradeço-vos mais uma vez. Espero voltar a nos encontrar muito em breve e pronto, Zé, Pina, na verdade, quase que a minha, enfim,
quarentena começou com essa ida a Aveiro. E pronto, e agora a gente se volta a encontrar num teatro deste país, não é? Seja em Faro, seja em Leiria, seja em Aveiro, seja em Torres Vedras, ou noutro sítio ainda, que a gente se volta a encontrar, porque é sinal também que as coisas estão a recuar. Todos nós temos necessidade, acho, de contribuições. É um pequenino contributo para isso. Não acho que tenha sido contra ninguém. Acho que, por isso, não há razão para lápis nenhum, não é? Quanto muito. Mas, enfim, não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. De qualquer forma, um grande agradecimento para vocês os três e para as vossas cidades e para os vossos públicos. Um abraço para todos. Um abraço para todos. Um abraço para todos. Fiquem bem. Ok, um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.